Uma das histórias mais fascinantes da palavra do Senhor, certamente é a história de Davi. História com mas muitos capítulos, né? E essa história realmente, ela nos ensina muito, né? Porque Davi, certamente, todos esses capítulos, né, que se seguiram em sua vida, Davi certamente tem muito a nos ensinar. E lá em 2 Samuel, iniciando no capítulo 11, né, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o capítulo 12, mas lá no capítulo 11 a gente fala um pouquinho, aprende um pouquinho sobre um momento da vida de Davi onde ele pecou, né? Um momento de pecado, um momento onde Davi cometeu um deslize muito grande, né? E algo que pode acontecer com qualquer um. Mas Davi, ele era um homem de Deus, era um homem, né, que estava sempre na presença do Senhor, sempre na presença de Deus. Portanto, não se espera de uma pessoa que esteja na presença de Deus cometer tais erros como Davi cometeu, registrados lá em 2 Samuel, no capítulo 11, né? E um adultério, né? E uma estratégia, né, para encobrir um adultério e mais ainda do que um adultério, uma gravidez, né, que foi um resultado desse adultério, e essa gravidez de Betseba, que seu fiel escudeiro, né, Betseba, que era esposa do seu fiel escudeiro Urias, e com certeza essa situação poderia ser resolvida de outra forma, mas Davi decidiu, em meio ao desespero e talvez ao medo de ser de ter a opinião pública, né, negativa contra ele, que era um líder, né, de uma nação. Talvez ali foi um dos grandes erros cometidos por Davi em toda a sua história. Ele teve vários erros, né, durante toda a sua caminhada, né? A gente lembrar, Davi teve vários, né, obstáculos em alguns momentos de não ouvir a voz de Deus, mas mesmo assim Davi tinha um coração muito voltado para o Senhor, né? E estando sempre voltado ao Senhor, ele se arrependia, e o arrependimento de Davi, né, era um arrependimento sincero. Isso é uma coisa que realmente chama a atenção na palavra do Senhor, porque será que quando nós nos arrependemos, nós nos arrependemos de um puro e sincero coração? Essa é a pergunta que nós devemos fazer sempre. Talvez quando nós nos arrependemos, simplesmente palavras jogadas ao vento, e nós não temos uma sinceridade. E essa era a diferença, talvez, de Davi para muitos de nós hoje em dia. Nós não nos arrependemos, talvez, de coração, e é nisso que há uma diferença entre nós e as atitudes, né, de Davi. Apesar que ele foi tão errante quanto muitos de nós somos, né? Deus falava, não faz, e às vezes ele fazia. Mas quando ele se arrependia de verdade, né? A ponto de dizer, melhor
que seja eu cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos do homem, sabendo que as mãos do Senhor pode pesar e pesar muito. Mas voltando, né, aqui lá em 2 Samuel, no capítulo 11, então Davi comete esses erros, e um erro atrás do outro. E a gente precisa lembrar que, às vezes, um abismo chama um outro abismo, né? Você comete um erro e, na ânsia, né, de demover esse erro, de diluir esse erro, acabar com esse erro, você acaba muitas vezes querendo ocultar esse erro, você acaba cometendo outros erros. E é nessa busca, né, por acabar com esse erro, que você muitas vezes acaba criando outros erros. E foi essa situação que Davi se encontrou. Ele acabou criando vários erros. Primeiro foi olhar para uma mulher que ele não deveria olhar. Segundo foi chamar essa mulher até si. Ele não deveria ter chamado. Terceiro foi deitar com essa mulher, cometer o adultério. Depois que essa mulher engravidou, ele então foi uma sucessão de erros, a ponto de aquele homem, né, o esposo dela, Davi, estrategicamente pensar primeiro em enganar aquele homem, fazendo com que ele pensasse que o filho, que era de Davi, na verdade, aquele homem pensasse que o filho era dele, que deitasse com Betseba, e pensasse que o filho fosse dele. Normalmente, como esposo, né, pensaria aí que o filho fosse dele, mas o esposo não quis deitar com a esposa porque ele estava num período de uma batalha e ele não aceitava estar indo para casa, indo deitar com a esposa, dormir com a esposa, sendo que os seus companheiros de batalha estavam lá na batalha. Então, ele não aceitava isso, não queria isso, e Davi então não sabia o que fazer, tentou embriagar aquele homem, e mesmo assim, as estratégias que Davi foi criando ao longo do caminho não deram certo. Então Davi criou, aí teve que ir para a parte mais pesada da estratégia, que é quando você não sabe mais o que fazer, e aí é quando você tenta criar uma estratégia, e aí você se afasta completamente de Deus, né? Você não busca a palavra, você não busca ao Senhor, e você ali realmente totalmente afastado de Deus é quando você começa a cometer erros gravíssimos, que podem até culminar aí na perda da sua salvação. Davi, então, ele pensa na morte de Urias, na morte daquele homem, na morte daquele oficial, na morte daquele que era um homem de confiança. Ou seja, todo o trabalho que Urias tinha feito para Davi ao longo de muito tempo tinha sido perdido por causa de um erro de Davi. Então o erro de Davi ia culminar na morte de um homem inocente. E Urias, então Davi estrategicamente pede para que Joabe, que está lá no campo de batalha, coloque Urias. Urias retorna então para o campo de batalha
E lá Joabe colocaria ele na frente da batalha, no local mais perigoso, onde a luta se intensificaria, e lá Davi já coloca a regra, ele já coloca bem claro o que ele queria. Ele queria que Urias morresse, né? Que fosse morto em batalha. E isso aconteceu. Urias morreu. E após isso acontecer, né? Então Davi, ali, ainda tentando encobrir o seu pecado, pega Betseba para si, né? Gestante, para todos os efeitos, ela está gestante de Urias, e Davi então vai seguir a sua vida normalmente. Mas um profeta, né? O profeta de Deus vem enviado por Deus e fala para Davi, conta uma história para Davi que deixa Davi extremamente revoltado, né? Porque ali a história que aquele homem traz para Davi deixa Davi com um senso de justiça ali aflorado. Davi não aceita, né, naquela história que o profeta traz até ele não aceita uma injustiça. E olha como é engraçado. Nada engraçado, na verdade, mas olha como são as situações. Você age com injustiça, porém quando a injustiça é ali no seu campo de trabalho, né? Mas quando é a sua vida pessoal, talvez você encobre certas situações e vai tentando encobrir os seus erros e os seus pecados. Davi, então, quando é confrontado pelo profeta, que diz assim: peraí, Davi, essa história, na verdade, retrata o erro que você cometeu. Você pecou, você errou, e por causa do seu erro, Davi, você vai pagar caro. E Davi, então, compreende que Deus estava vendo ele o tempo todo, que aquele pecado de Davi estava sendo visto por Deus o tempo todo. E Deus viu o pecado de Davi, viu o pecado de Betseba. E Deus não aceitou aquele pecado. E Deus iria entrar naquele pecado e algo ia acontecer. Davi, então, toma para si, né, aquela situação, entende que aquilo realmente ia culminar em algo muito grave. O profeta diz: o seu filho vai morrer. O efeito desse pecado vai ser a morte do seu filho, não vai ter jeito. Mesmo assim, Davi então ora, jejua, mas essa atitude de Davi não dá resultado. Mesmo jejuando, mesmo orando, essa atitude dele não surte efeito. Davi precisa, apesar de ter no momento que o profeta fala com ele, ter realmente se arrependido, e isso Deus sentiu, porque Deus falou: você se arrependeu, eu te perdoei, você não vai morrer, mas o seu filho vai morrer, fruto desse pecado, né, que foi aquela criança, não iria sobreviver, e não sobreviveu. Mas o que nós podemos trazer de todas essas de toda essa história de Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12, lá no versículo 16 de 2 Samuel, no capítulo 12, diz assim, lá no versículo 16: e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou
e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou, e voltando ao palácio pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Esses versículos acho bem interessante da gente compreender que Davi, ele percebeu o erro dele e se arrependeu. Ainda que o Senhor já havia dito para ele, né, o que iria fazer. O Senhor disse que a criança morreria, mas Davi mesmo assim jejuou e orou. Enquanto a criança ainda estava viva, Davi permaneceu em oração, permaneceu em jejum. Há momentos na vida da gente que a gente precisa parar um pouco, né? E buscar a Deus. Ainda que nós, aqui no caso, Davi já tinha, né, ouvido de Deus a resposta, né? Já tinha ouvido do Senhor o que iria acontecer. Mas às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Então cabe a nós colocar nas mãos do Senhor a nossa confiança, colocar nas mãos do Senhor os nossos problemas, os nossos questionamentos, as nossas dificuldades, aquilo que nos entristece, aquilo que nos abate, e esperar no Senhor que Ele faça ou que Ele encaminhe as coisas. Porque tem coisas que nós não vamos conseguir fazer. Tem coisas que nós não vamos conseguir resolver. E isso vai depender inteiramente do poder das mãos de Deus. Davi, ele sabia, Deus já tinha falado para ele que a criança morreria, mas mesmo assim, ele resolveu confiar. Ele foi resiliente. Ele sentou-se, ele não comeu, ele jejuou e ele esperou. Quando a criança morreu, ele se levantou e ele seguiu a sua vida. Os homens até, né, questionaram depois ele: mas por que enquanto a criança estava viva você estava lá todo triste, não comeu e tal? E depois que a criança morreu você se levantou, perfumou-se? Ele disse: enquanto a criança estava viva existia esperança, né? Quando a criança morreu, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer mais nada. Enquanto há vida, né, como diz o ditado, enquanto há vida existe a esperança, né? Mas, apesar disso, Deus já tinha falado que a criança não viveria. Mas, trazendo para nossa vida, trazendo para nossa situação que pode estar acontecendo comigo e com você, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Às vezes sim, porque Deus pode ter revelado de alguma forma, ter dito para você o que vai acontecer, ter colocado um profeta na sua frente, uma profeta na sua vida, ter falado com você, ou ter na própria palavra do Senhor, né, ter dito para você o que Ele queria fazer na sua vida, né? Mas você não sabe o momento, não sabe se é hoje, se é amanhã. E aí no meio do percurso tem uma grande luta, uma grande dificuldade,
prova terrível. Então, o que você precisa entender é que o Senhor é contigo. O Senhor está contigo. E cabe a mim e a você esperar o tempo do Senhor. Esperar na palavra do Senhor. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre. Quando o Senhor diz que vai fazer, Ele faz. Então, se nós confiarmos, se nós esperarmos o tempo do Senhor com paciência, nós vamos alcançar a vitória. Davi, nessa história, errou muito, errou demais. Mas lá no final, ele também nos dá algumas lições positivas, lições de que ele aceitou, né, o resultado, aceitou aquilo que Deus queria fazer na vida dele, e ele entendeu que a consequência do erro existiu, que foi a morte de uma criança, mas que também Deus é aquele que perdoa pecados, não esquece de que existe a consequência do pecado, claro, mas que Ele perdoa-nos e que Ele está sempre com as mãos estendidas para nos perdoar quando nós nos arrependemos de um puro e sincero coração. Davi, para os dias de hoje, talvez a gente precisa, ser Davi que tenha uma atitude dessa de entender, que ele entendeu, a criança morreu, ele entendeu, difícil, claro, mas ele entendeu, e vamos tirar aqui uma questão de morte de uma criança, mais uma situação que talvez não seja exatamente aquela que você esperava, mas que aconteceu. É entender a vontade do Senhor. Quando nós entendemos a vontade do Senhor, a nossa vida fica mais leve e a gente sabe que, mesmo diante das circunstâncias, por mais pesadas que elas sejam, o Senhor está conosco sempre. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Que esta palavra possa ter tocado o teu coração e que o Senhor continue na tua vida, que o Senhor nos abençoe, nos dê dias maravilhosos pela frente, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco, em nome do Senhor Jesus.